Olá pessoal, ligada na nossa página País Acontece, hoje recebendo José Carlos Rodrigues da Costa, mais conhecido como Carlos Costa, fotógrafo, tem 46 anos, solteiro, filho de Luiz Rodrigues Costa e Doraci Rodrigues da Costa. Carlos Costa, fotógrafo, é candidato a vereador pelo MDB, o Movimento Democrático Brasileiro. Candidato, seja muito bem-vindo ao País Acontece. Eu que agradeço você pelo convite, vocês, que eu não estou sozinho aqui no estúdio, né? E estou aqui pronto para responder as suas perguntas e corresponder também ao pessoal que está assistindo a gente em casa. Perfeito. Candidato, de onde despertou o seu interesse pela política? Começou pelo aborrecimento que eu tive com um representante. A gente não pode falar que são todos, me parece que são 9 lá na Câmara, né? E o Caio, o vereador, eu como eleitor vejo assim, né? Trabalha para o povo. E ele é um funcionário público escolhido pelo povo, né? Eu agora como candidato estou indo atrás dos eleitores, ouvindo eles nas ruas e quais são os clamores deles, o que eles mais precisam, né? Ele representa nós e eu como candidato estou para representá-los também. E o que me fez interessar pela política é quando esse candidato esteve na minha casa. É claro que a Câmara Municipal é legislativo, ali não é uma ONG, né? Não adianta eu ir ali pedir um dinheiro para reformar a minha casa ou para recursos pessoais, entende? Ou então para pagar minha conta de luz. Não, ali é para criar leis municipais para ajudar todo mundo, a gente entende isso. Mas eu fui procurar essa pessoa para cuidar de um interesse público mesmo, que era a manutenção da estrada rural, onde nós moramos, entende? Resolver algumas questões ali que precisavam ser colocadas em pauta para ser aprovado e mandar para o prefeito. Ele ficou assim: eu vou ver isso, o Carlos Costa, vou estar vendo isso. Passou 1 ano, passou 2 anos, passou 3 anos, está terminando o mandato desse candidato e ele não fez nada, entende? Então, de tanto aborrecimento, de como eleitor, como cidadão, ser levado no banho-maria e a população não aguenta mais isso, você que está me assistindo em casa, você está cansado de conversa para boi dormir, eu resolvi sair candidato justamente para isso, para fazer diferente. Quando eu estiver ocupando uma cadeira lá, eu quero corresponder à expectativa de você que está me assistindo e que vai votar em mim. Perfeito. Candidato, quais as suas propostas, caso eleito, no que se refere à zona rural? Então, eu tenho visto que as estradas, aquelas vias principais são bem cuidadas, a atual gestão está fazendo um trabalho bonito, mas as estradas, e claro que em 4 anos também a gente não faz milagre, ele não é Roque Santeiro. Então, a gente tem que entender também que o prefeito ele é sobrecarregado, não dá para fazer tudo, ele está fazendo o máximo que ele pode, a gente entende isso. E se ele for reeleito, eu tenho certeza que ele vai lutar para a melhoria das estradas. Mas as secundárias, aquelas que entram para as pequenas comunidades rurais, elas ainda estão muito mal conservadas, entende? Precisa de mais atenção, matar burro, dizer uma abrição de porteira que ninguém aguenta. É muito fácil falar para quem não mora lá, vai morar lá para você ver, atoleiro e etc. Então eu acho que para o pessoal que mora na área rural, as estradas, as secundárias, aquelas mais difíceis, né, difícil acesso lá nos cantinhos do mundo, precisa de mais atenção, precisa de mais reparo, de mais manutenção. A manutenção ainda é pouca, precisa de mais manutenção ali, principalmente mataburro, gente. A coisa mais chata que tem é você ter que ficar abrindo porteira toda hora, é um saco. Então vou propor projetos lá, que desde que possa ser feito, né, eu vou estudar junto com os outros vereadores uma maneira de melhorar isso aí para a população rural. Perfeito. Candidato, qual a importância do saneamento básico? Saneamento básico é tudo, né? Porque sem saneamento básico, como é que você vive?
Eu acho que saneamento básico Você vai querer uma água poluída na sua casa? A gente vai ter que trabalhar isso aí, ver como que está sendo tratado isso aí e melhorar. A resposta que eu tenho para você agora no momento é essa. O nome já diz tudo, saneamento básico. Então a gente tem que ser básico, a gente tem que olhar o que é pelo menos urgente de fazer e fazer na medida do possível, né? Perfeito. Candidato, o senhor tem alguma proposta com relação aos queijeiros da região da Vila Costina? O que eu puder fazer para melhorar, porque eles, já que nós falamos aquela hora da área rural, e eles ali a economia forte da Vila Costina são os queijeiros, o pessoal que trabalha na fabricação de queijo, o que for possível, por isso que eu falo que eu quero recebê-los na Câmara Municipal, entendeu? Ouvi-los é muito importante nas reuniões, porque depois que você elege e você nunca mais vai acompanhar o que o seu candidato que você votou está fazendo, fica muito difícil. Então ouvi-los para entender quais são as necessidades deles e trabalhar para melhorar a qualidade de vida e profissional deles. Mas para que eu possa propor na Câmara algo que melhore a vida pessoal e profissional deles, especialmente profissional, como você disse, da Vila Costina, preciso de ouvi-los. Precisa disso, daquilo outro, então tá bom, então deixa eu propor ali, porque a gente não pode esquecer, já falei que ali é legislativo, né? Infelizmente tem muitas pessoas que não sabem, então a gente vai criar leis municipais, mandar para o prefeito para melhorar a vida dessas pessoas. O que eu puder fazer para os queijeiros, e não só eles, vou até acrescentar aqui, viu, Caio? Para os profissionais, para o pequeno produtor rural em geral, eu vou fazer. O que eu puder fazer para melhorar a vida de vocês, eu vou fazer. Mas eu sozinho não faço, gente. Precisa dos outros vereadores também aprovar. Vocês sabem disso. Perfeito. Candidato, o senhor está satisfeito com o seu partido, o MDB? Estou satisfeito e eu, como estou entrando na política como candidato pela primeira vez, eu entrei por indicação de um amigo meu. Entende? Aí eu me filiei ao partido e até agora me correspondeu. Não tem nenhuma decepção com o partido, não. Ótimo. Candidato, como o senhor avalia o esporte e o lazer em nossa cidade? Razoável. Ainda precisa ser melhorado. Mas muitas coisas estão sendo feitas, mas ainda o olhar do gestor para a cultura, Caio, ainda em geral, eu não estou citando nomes, eu vou falar até de maneira estadual, federal também. Na federal não precisa nem falar, né? O que está sendo feito pela cultura? Dá a impressão que é o seguinte, que é secundário, é supérfluo. Eu vou completar aqui, existe uma música do Titãs, muito conhecida, que se chama Comida. E na música, e se eu não estiver enganado, ela é de autoria do Arnaldo Antunes. Ele fala, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão, balé, por aí vai. Então o que o Arnaldo Antunes está falando? Um clamor, ele está gritando para que... Gente, o ser humano não precisa só de arroz e feijão, não. O ser humano precisa de música. Cheguei aqui no seu estúdio, estava ouvindo um piano aqui muito bonito. O ser humano precisa de teatro, de cinema, de leitura. As crianças estão lendo cada vez menos por causa das redes sociais que chamam muita atenção, e a criançada fica ali com esses WhatsApp na mão, com essas mídias todas, e a leitura ainda é insuficiente. Então, o que eu puder fazer para apoiar projetos culturais, eu vou fazer, igual os livros infantis do Monteiro Lobato, né? E que a distribuição seja gratuita, ali na biblioteca mesmo. Então, Monteiro Lobato, o Ziraldo, o Maurício de Souza, tudo isso é imprescindível para a formação, especialmente das crianças, aquelas que estão até os 10 anos de idade. É de muita importância a criança ter acesso a esse tipo de material. E os adultos também. Então, eu já estou sendo redundante, ouviram lá no começo o que eu falei sobre a música do Arnaldo Antunes? Gente, o ser humano não vive só de encher a barriga comendo só e bebendo, não, feito um porco, não. Nós temos outras necessidades, além da alimentação, porque nós somos mais evoluídos do que um porco que depende só do fubá que você dá para ele.
Então eu vou investir na saúde, na educação também, que isso é muito importante. Porque tendo educação, tendo cultura, tendo música, tendo teatro e tudo mais, melhorando ainda mais isso no nosso município, diminui a criminalidade. Você pode ver, Caio, que a maioria das crianças que estão envolvidas com música, aprendendo a tocar uma flauta, um violão, que está num curso de teatro, que está lendo um livro, a probabilidade dele na adolescência se envolver com drogas, com criminalidade é muito menor do que outra criança que não tem contato com a arte. Então a arte, ela é salvadora também. Vai diminuir criminosos nas ruas depois. Então eu vou dar muita atenção para a arte, sim, na medida do possível. Perfeito. Candidato, o senhor tem 2 minutos para explicar para o público o porquê do senhor deve representá-los na Câmara de Vereador. O momento de fala é seu. Então, você, eleitor que está me vendo, eu acredito que posso representar você na Câmara Municipal na próxima gestão, porque eu sou um candidato sério. Tudo isso que eu falei aqui, quero cumprir no meu mandato, caso eu seja eleito, e também ouvir vocês. Eu faço questão que você, eleitor, volte à Câmara Municipal nas reuniões para eu ouvir vocês. Eu não quero ser aquele candidato que depois de eleito some, não. Por isso que eu acho que você deve votar em mim, por isso que eu acho que eu mereço o seu voto. Eu mereço o seu voto por causa disso. Sou transparente. Já estou falando para todos os eleitores nas ruas. Faço questão de receber você na Câmara Municipal. E se eu não receber, você pode me bater. Ótimo. Candidato, o senhor tem 1 minuto ainda. Quer encerrar? Não, é o suficiente. É o suficiente. Candidato, em nome da País Acontece, eu agradeço imensamente a sua entrevista a nós concedido. Seja sempre bem-vindo. Agradeço eu você pela atenção, pelo seu colega que está trabalhando aqui e a todos vocês que estão assistindo também, o meu muito obrigado.